primeiras pessoas que estão entrando, por favor, deem um feedback com relação ao volume da música, se estão escutando bem ou não, ou se ela está alta. Eu entro dentro de 2 minutos. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, deve ter gente que ainda não está sabendo. Eu e a Sofia Volpe Fugolin, nós estamos num trabalho que é restaurando e fortalecendo nossas raízes. Restaurando e fortalecendo as nossas raízes. Então, às 6 horas da manhã, eu entro com uma meditação e um tema específico, né? E à noite, às 20 horas, nós voltamos com o mesmo tema e o mesmo versículo que norteou essa meditação das 6 da manhã. Só que às 20 horas, a Sofia, ela entra para poder aprofundar nesse tema, né? Então, começou hoje, no dia 13, e aí vai ser 13, 14, 15. E aí eu preciso fazer uma pausa porque tem o Leader Training e eu não consigo fazer às 20 horas nesses dias. Depois voltamos 19, 20, 21 e 22. Tá? Então, 13, 14, 15. E aí volta 19, 20, 21 e 22. Nós completamos os 7 dias desse trabalho de restaurando e fortalecendo as raízes. E hoje a gente falou da paternidade e caminho para Deus, né? Eu vou chamar a Sofia porque ela é a pessoa que entende muito dos ensinamentos bíblicos, né? E ela vai poder nos ajudar bastante. Eu vou pedir para vocês clicarem no aviãozinho, convidar o maior número de pessoas possível, tá? Para assistir aqui ao vivo. A live vai ficar salva no Instagram. Talvez eu coloque ela no YouTube também, mas no Instagram com certeza vai ficar salva. Então, de qualquer forma, convido o maior número de pessoas possível. Quem não puder assistir, assiste depois gravada, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Sofia. Ela já está aqui. Vamos lá. Oi, E aí, Sofia, tudo bem? tudo e contigo? Boa Tudo noite, bem, gente. graças a Deus. Descansou da viagem? Já deu para recuperar? Deu para hibernar. Legal. A Sofia passou mais de 10 dias, né, Sofia? Uhum. Fazendo um curso na Disney, né?
e Poxa, chegou no incrível. domingo. E eu já estou pegando no pé dela desde domingo para a gente poder começar a fazer esse trabalho aqui. Sofia, E eu tava querendo. Oi? Ai, perdão, travou. Eu falei que eu tava orando a viagem inteira. Amém. Sofia, eu quero só. Hoje de manhã eu fiz a meditação com o versículo que Deus te inspirou para hoje, né? Para o dia de hoje, que foi João 1, de 1 a 14, né? É, eu vou esperar você falar primeiro, depois eu quero. Eu não sei se você escutou o que eu falei, mas eu acho que eu falei bobagem de manhã. Mas depois eu falo. Eu gostaria primeiro assim, de você falar, explicar, porque o tema hoje, repetindo para quem está chegando agora, a semana toda, 7 dias, nós vamos fazer o trabalho que é restaurando e fortalecendo as nossas raízes. Tá? E o tema de hoje, a Sofia orou, a Sofia se conectou com Deus e Deus inspirou que o tema fosse paternidade, caminho para Deus, né? E aí, em cima disso, ela escolheu, ela não. Deus a inspirou num versículo que foi João 1, de 1 a 14, tá? Então, eu vou pedir para que ela explique, bata um papo aqui com a gente para trocar uma ideia, porque eu sinto assim que isso vai ser muito libertador para muitas pessoas, né? Eu nunca tinha lido esse versículo, estes versículos, né? Eu tive que ler, reler, sei lá, umas 10 vezes para começar a tentar um pouco entender, assim. Mas depois, a hora que eu comecei a entender, eu falei, gente, é fantástico, né? Mas vamos lá. Deixa a Sofia falar, depois a gente vai trocando ideia aqui. Vamos lá? Amém. Com certeza. Sadati, primeiro quero te agradecer. É uma honra estar aqui contigo essa noite e Que agradecer a isso. Deus, porque foi Ele que possibilitou tudo isso. E se você me permitir, eu poderia começar orando, pedindo a ajuda de Vamos, Deus? vamos, vamos. Vamos. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por cada um que está nessa live. Obrigada pela vida do seu filho amado Tadashi. Senhor, eu não estou aqui para falar de doutrina, eu não estou aqui, Senhor, para falar de conhecimento humano, assim, de algo que a Sofia tirou da cabeça dela, mas eu estou aqui, Deus, para falar do que o Senhor quiser que a gente fale. Eu estou aqui para falar da tua Amém. palavra e da tua palavra pura, Deus. Senhor, eu te consagro essa live, eu te entrego esse momento e que cada pessoa que esteja aqui, mesmo que entrou por acaso ou que estiver vendo a gravação depois, que venha nesse minuto ser envolvido pelo seu Espírito Santo e venha, Amém. Pai, ter todo o vazio preenchido. Nos ajude e nos guie, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lindo. Amém. Vamos Bom, lá. bora. Só vou abrir aqui na minha Bíblia. Tô com uma Bíblia aqui do lado pra gente ler. Antes disso, eu tinha visto um comentário, antes da gente silenciar os comentários, perguntaram. Vou me introduzir muito rapidamente. Eu Bom conheci o lá. Bora, Tadashi. bora, bora. Muito rápido. Tem uma live que eu e o Tadashi fizemos no dia. Esqueci, mas foi em abril, mas tá salvo no perfil dele, em que eu conto com mais detalhes de onde é que eu vim. Mas, resumindo, eu tenho 19 anos hoje, eu me chamo Sofia. Conheci o Tadashi num seminário de Bíblia, um seminário bíblico. A gente fica imerso estudando a Bíblia mesmo. E nesse momento, e a partir daquele dia, a gente se conheceu através de um casal que é amigo dos meus pais, que é o Ricardo e a Denise. E a gente começou a conversar sobre essa questão da live. Eu tenho 19 anos hoje, mas quando eu tinha 15, eu estava enfrentando depressão, ansiedade, anorexia e bulimia, que são doenças emocionais de saúde mental. E também tinha parte física, eu tinha uma deficiência nos neurotransmissores da minha mente mesmo, que não transportavam serotonina como deveria. E isso durou por 5 anos, 4 anos, dos meus 11 aos meus 15 anos. E nada curava. A medicina me ajudou muito, eu tomei medicação, me ajudou muito, e glória a Deus pela medicação, porque a medicina também vem de Deus. Sim. Glória a Deus também, porque eu busquei ajuda profissional. Eu tinha uma psicóloga e ela me ajudou demais, tinha uma nutricionista que me ajudou demais. Só que faltava algo. Tinha um vazio ainda dentro de mim. E foi quando eu falo que Jesus me encontrou. Foi quando eu fui. Eu fui arrastada mesmo para um encontro de jovens, que eram jovens que professavam a fé em Cristo, jovens cristãos. Não era nenhuma igreja, era só um monte de jovens que se reunia. E naquele dia eu
senti um vazio que tinha dentro de mim ser preenchido. Foi quando eu orei, falei, Jesus, eu quero você na minha vida. Me ajuda, me guia pelo teu caminho e me ajuda, né? Não sabia, não sei orar, ninguém sabe orar direito, né? O Espírito Santo que ajuda. Mas a partir desse momento, isso foi em março de 2022, eu fui sendo tão acelerada na cura que a minha psiquiatra ligou para minha mãe e falou: Será que você trocou seu filho de psiquiatra? Porque ela tá, em 2 meses ela teve uma evolução que em um ano a gente não viu nela. Então, não falo que a evolução veio de mim, mas veio de Deus. Então, resumidamente, essa é a minha história. E Amém. desde então eu tenho buscado todos os dias a conhecer a Bíblia, conhecer esse Jesus que me salvou e que eu ouvi muita coisa sobre ele, mas eu não tinha chegado, eu não tinha parado para ler o que ele se apresentava, como ele se apresentava. E a Bíblia é a apresentação dele pra gente. É isso, amém. Agora eu Ah, vou abrir aqui. muito, muito lindo. E depois eu vou falar mais da Sofia, mas deixa ela ficar com essa apresentação aí, porque ela é muito humilde, mas depois eu falo mais dela. Glória a Deus. Sei que eu tô chegando aqui. Não, parece. Achei. Já ia falar, parece que quando você quer achar, você não acha. Enquanto eu tava orando pra saber quais versículos a gente deveria trazer, veio um trecho que para mim é um dos meus trechos favoritos do Novo Testamento, que é o apóstolo João, que foi uma das pessoas que andou lado a lado com Jesus. E eu não ia falar o que eu vou falar agora, mas eu, assim, me veio aqui na cabeça. Eu não sei quem aqui tem dúvida da existência de Jesus, mas se a sua dúvida for sobre história, sobre historicamente, você falar, acho que Jesus não existiu, eu vou passar alguns fatos e evidências históricas que comprovam a existência de Jesus. Legal. Eu não tinha isso preparado, depois eu posso postar bonitinho no meu Instagram, então eu vou falar o que estiver na minha mente, mas tem muito mais. Jesus, ele não é uma figura somente religiosa, que é central para a fé do cristianismo, mas ele é uma figura histórica. Quando você vai ver, quando você vai comprovar a existência de alguém, quando não tinha câmera, quando não tinha celular, os historiadores que estiverem aqui podem me falar que estiver errado, que estou certo. Mas uma das formas de verificação histórica é você ver a cópia do mesmo testemunho. Vou traduzir. Algumas pessoas viram Jesus face a face e escreveram isso à mão, anotando. Ok, Ao longo dos séculos, outras pessoas encontravam os registros e reescreviam de novo, porque não tinha impressora, não tinha como conservar aquele documento. E quanto mais cópias tem e quanto mais parecidas as cópias são entre si, isso é uma forma de atestar a veracidade daquilo que está sendo dito, daquele ok, fato. Tem mais de 500 cópias de pessoas, tem mais de 500 registros de pessoas que viram Jesus face a face. E tem mais de 5.843 cópias desses registros de Jesus. De que viram Jesus sendo morto, de que viram Jesus depois de morto. Inclusive, tem historiadores do Império Romano que não eram cristãos, que não seguiam Jesus, que odiavam Jesus e que eles escreviam documentos falando que Jesus estava causando uma confusão, que alguém devia prender esse cara. Então, até as pessoas que não gostavam de Jesus na época têm documentos que comprovam que ele existiu. Não ok, conseguiam falar que ele não existiu. ok. Enfim, não sei porque eu falei isso, mas talvez alguém que tivesse dúvida. Amém. Amém. Eu vou começar a ler, Tadashi, fica muita vontade pra interromper, pra perguntar, pra fazer o que tu quiser, pra Não, tá falar. bom, tá bom. E João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, chamado João, que é quem está escrevendo essa carta. Este veio como uma testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Mas ele próprio não era luz. E sim veio para dar esse testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Guarda esse, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, guarda esse também, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eu li tudo isso, mas a gente vai quebrar em pedacinhos para a gente ir Amém. entendendo. Essa primeira parte do versículo é João, que é um dos apóstolos que viu Jesus face a face, caminhou com ele, que era Jesus para ele. E aquele era o verbo. O que isso significa? Jesus era a palavra. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, que narra a criação do mundo, a gente vê que Deus fala assim: e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, desde lá de Gênesis, a gente vê que há uma pluralidade, perdão, em Deus. Deus não fala, eu vou fazer a minha semelhança, mas a nossa. Quem que é essa nossa? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, e o Espírito Santo. Essa parte de João é um pouco mais metafórica mesmo, a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a entender. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente fala que a gente está lendo Jesus, porque ele, mesmo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está só lendo um texto, mas a forma que Deus quer que nós olhemos para a Bíblia é que a gente está lendo o coração dele. Imagina que eu, Sofia, eu deixei uma carta para os meus filhos. Tá repreendido, mas imagine que eu morra antes dos meus, assim, quando os meus filhos sejam muito novinhos. E eu quero deixar uma carta para eles explicando quem eu era, para que eles tenham a sensação de que eles me conheciam. E eu deixei essa carta. Só que a diferença entre Jesus e eu é porque eu vou morrer, eu vou ficar morta mesmo, e um dia eu vou pro céu, vou encontrar Jesus. Mas Jesus, ele morreu aqui na Terra, mas ele continua vivo no Espírito. Ok. Então, hoje, eu posso falar com Jesus e saber que ele me ouve, que é diferente do, tipo, se eu morrer agora. Mas, resumindo, imagina que eu deixei uma carta para os meus filhos, e lá no futuro eles vão abrir a carta e vão começar a ler. Eles podem ter ouvido falar muitas coisas de mim, eles podem ter ouvido falar coisas boas e coisas ruins. Mas a única forma deles realmente terem um acesso genuíno para o meu coração é ler o que eu escrevi. Então, para a gente conhecer Jesus, para a gente conhecer o amor dele, que é absurdo, eu não tenho o que falar, que preenche tudo, que cura tudo, a gente tem que ler a Bíblia. E como? Porque tem muitas versões da Bíblia que tem traduções difíceis que eu mesmo não entendi, eu ficava confusa. Mas tem várias versões da Bíblia para a linguagem de hoje, que a Sim. mensagem não muda, mas que é mais fácil. Então, por exemplo, por obséquio, entregá-lo-ei, é uma coisa um pouco mais menos complexa. Então a gente vai lendo. Aqui, Tati, quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, depois eu vou falar, mas por enquanto não, Sofia, tá ótimo, porque eu também não sei nada, então estou aprendendo tudo. Tá sendo humilde, não fala assim não. Aqui, seguindo o próximo versículo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Na verdade, antes desse versículo. Não, deixa eu falar primeiro dele. A vida estava em quem? Em Jesus. E Jesus diz em outro versículo em João que ele é o caminho, a verdade e a vida. E tá dando pra me ouvir bem? Que tá dando umas travadas aqui pra mim. Tá travando de vez em quando, mas tá ouvindo bem, assim, tá bem. Não, o travado não tá prejudicando, não. Tá bem. Foi. Agora foi. Aqui tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. É Amém. mais, tá travando, mas assim, o que tá travando não tá atrapalhando. Amém. Em nome de Jesus, que nada atrapalha. Mas, enfim, aqui a gente vê que a vida estava em Jesus. E o que eu quero dizer com isso? A vida não é só no sentido literal, de que eu tô vivo e vocês estão vivos, mas muitos de nós enfrentam morte em muitas áreas da vida. Muitos de nós enfrentam doenças e mortes emocionais, mortes no casamento, do relacionamento tá minguando, mortes na autoestima, de não conseguir se amar, de não conseguir se ver como você realmente é, mortes no relacionamento com os filhos, morte profissional, morte financeira, e tudo isso vai minguando, isso vai como se sua vida estivesse murchando. Ok. E Jesus veio para trazer salvação pra gente eternamente, mas também para nos ajudar aqui na Terra. Não como se ele fosse nosso secretário, mas foi aqui, ó, se você quiser ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Mas é lindo que Jesus ele não nos cobra. Ele não nos fala. Eu vejo muitas pessoas assim: "Ah, se eu fizer isso, você faz isso em troca?" Sim, Em contexto comercial, isso tem que acontecer, né? Contexto comercial, empresarial, isso acontece, uma coisa pela outra.
Mas com Jesus não é assim. Ele fala: você quer ajuda, eu vou te ajudar. Ele pede uma coisa em troca. Ele pede o nosso coração. E o nosso coração não porque ele quer escravizar o nosso coração, mas porque ele quer curar. Porque ele sabe que não adianta ele resolver a morte que existe nas nossas vidas se ele não tirar do nosso coração o comportamento que leva à morte. Ok. Então, por exemplo, digamos que alguém seja viciado em compras, em gastar muito mais dinheiro do que recebe, e pede ajuda para Jesus. Jesus pode miraculosamente fazer, assim, prover dinheiro, a pessoa receber um pagamento de última hora que paga as dívidas? Pode. Mas ele não quer só fazer isso. Ele quer pegar o coração dessa pessoa e curar as raízes dessa ferida, as raízes desse vício. E essa cura, ela acontece num lugar que a Bíblia chama de jardim, que é o tema dessa série de lives. O jardim, lá em Gênesis 1, é uma analogia a que a gente está falando agora ao Jardim do Éden. Acredito que todos aqui conheçam a história de Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos, e aí Adão e Eva comeram um fruto proibido, e aí eles foram expulsos do jardim. Eu ouvi essa história muitas vezes quando eu era criança. E eu ficava com medo. Eu ficava, gente, mas que Deus é esse? Que a pessoa errou e expulsou do jardim. Que é isso? Eu ficava com medo. Só que foi quando eu entendi que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não expulsou assim, tom, tchau. Não, ele fez um jardim perfeito. Não tinha nada de ruim, assim, tudo perfeito. E deu uma tarefa para Adão e para Eva para não ficarem assim, sem fazer nada, né? Falou, não, ó, cuidem do jardim, vão trabalhar na expansão do jardim. E todos os dias Deus descia do céu para conversar com Adão, porque ele queria, o anseio de Deus é se relacionar com o ser humano. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus bravo. Ele quer conversar contigo, ele é um Deus de amor. Não quer dizer que ele não dá umas corrigidas quando a gente erra, mas não é aquela Sim. correção cruel, né? E, enfim, Adão e Eva tinham uma escolha a ser feita, porque também não faz sentido Deus dar para Adão e para Eva tudo que ele deu e falar, me sigam. Só que não ter uma escolha de não seguir, porque isso seria um Deus cruel. Tipo assim, me segue. Mas não tem outra opção a não ser de seguir. Então Deus colocou no jardim uma árvore, que é essa árvore do bem e do mal, que Adão e Eva poderiam escolher. Se eles comessem dessa árvore, eles estariam não escolhendo Deus. E foi o que eles fizeram. Deus ainda deu uma oportunidade para eles pedirem perdão. Deus falou: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Ele perguntou quando Adão e Eva comeram o fruto. Deus já sabia que eles tinham errado, só que Deus foi atrás. Não para apontar na cara, mas para falar: Oi, eu sei que você errou. Vem aqui falar comigo, porque você pode resolver isso aqui comigo. Não precisa se esconder. Só que Adão e Eva se esconderam. Além de se esconder, de ignorar o perdão de Deus que estava disponível, eles ainda começaram a culpar um ao outro e culparam a Deus. Aí Adão se saiu, né, de trás de um arbusto que estava escondido. E Deus falou: o que aconteceu? Como se ele não soubesse. E Adão fala: a mulher que você me deu uma maçã e um fruto e eu comi. A audácia desse homem. E Deus poderia ter matado os dois ali, com certeza, mas a Bíblia fala que ele é tardio em irar-se. Deus não ficou irritado ainda. Eu imagino o coração de Deus devastado, porque ele queria se relacionar. Deus ainda fez o quê? Tirou do jardim, porque ali no jardim era o lugar de perfeita presença de Deus, e a presença de Deus não vai lutar, ela não vai competir se o nosso coração decidir seguir a nós mesmos ou ao pecado. Não quer dizer que a Ok. gente é perfeito, que a gente nunca erra, mas é quando a gente escolhe todo o tempo o mal, sendo que Deus tem o bem para dar pra gente. Então, Deus não expulsou Adão e Eva cruelmente do jardim. Deus falou, ok, vocês fizeram, não exatamente assim, né? Vocês fizeram sua escolha, Deus fez uma roupa para eles, para que eles não passassem frio, para que eles se cobrissem, e colocou-os para fora do jardim. Porque ali no jardim eles não poderiam ficar, eles escolheram não ficar. E a Ok. partir desse momento, a gente fala que o mal entrou no mundo. O mal, a Bíblia fala que o inimigo, que é Satanás, ele entrou no mundo. Não sei como é que você que está me ouvindo chama o mal que existe, mas é inegável que existe um mal nesse mundo. E muitas pessoas culpam Deus, como Adão fez. Mas foi a mulher que você me deu. Como Adão fez, só que não. O mal existe no mundo por conta dos nossos corações, que é corrupto, que foi corruptível, foi lá na queda, que a gente chama esse momento de sair do jardim de a queda do homem. E Jesus vem e ele ressuscita no jardim do túmulo. E ainda, inclusive, Maria Madalena confunde ele com o jardineiro, justamente para falar para nós que a aliança que Deus queria ter conosco no Éden está sendo restaurada.
e o jardineiro, o mediador dessa aliança é Jesus. Isso tudo que eu falei para vocês é para chegar no versículo 5 de João 1, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Eu não sei qual escuridão você tem enfrentado na sua vida hoje, eu não sei qual morte você tem enfrentado na sua vida hoje, mas a resposta para tudo está no jardim de Deus. Não é algo automático, não é aceitei Jesus, ok, minha vida está perfeita. Não é aceitei Jesus, agora eu sou perfeita, porque se eu fosse perfeita, eu não precisaria de um Salvador. Então eu vou ser falha até o fim da minha vida, eu vou errar até o fim da minha vida, não porque eu queira, mas porque é a minha natureza. E é isso que me capacita a ter um Salvador. Então, essa série de lives, ela também pode ser resumida em um versículo que eu gosto muito. Verdade, pode me interromper, viu? Tô achando ótimo. Amém! Em Isaías 58, 11 e 12, está escrito assim: O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Esse processo todo que eu falei aqui hoje é para a reconstrução do relacionamento de Deus e do homem. A gente não consegue reconstruir esse relacionamento. Gente, quando. Peraí, deixa eu só dar uma pausa antes de entrar nisso daqui. Eu não sei quem é que já sentiu a presença de Deus. Eu achava que era coisa de doido. Eu falava, não, esse povo é tudo doido. Porque eu não. Assim, hoje eu sigo Jesus, mas eu já fui meio ateia uma época, eu já fui de um monte de coisa. Tipo assim, não tô falando de religião específica, mas eu já tive várias crenças diferentes que não estão alinhadas com a Bíblia. E aí, eu não sentia. Era uma coisa meio assim, caraca, Deus. Se Deus me ama. Eu já tive esse pensamento, se Deus me ama. E eu tô passando por depressão, por não sei o quê. Imagina se ele não me amasse, que caos que seria. Eu ficava meio que tirando sarro mesmo dele. Eu já pedi perdão por isso. Mas quando você entende que a gente está aqui na Terra para conhecer a Deus, tudo muda. Porque muitas pessoas têm uma visão errada disso. Quando alguém pergunta, Sofia, qual que é a maior pergunta que o ser humano faz, né? O que eu tô fazendo aqui na Terra? Quem que sou eu? De onde é que eu vim? Pra onde eu vou? Ok, E quando você entende que você tá aqui na Terra para conhecer a Deus, por quê? Em Deus, você se conhece porque ele te criou. Se eu quiser entender uma obra de Michelangelo, uma obra de Pablo Picasso, eu vou procurar saber sobre a vida dele, sobre o que ele pensa, porque eu vou conseguir ver o autor na obra. Então, quando eu conheço a Deus, eu me relaciono com ele. Isso é o dia inteiro, é na Bíblia, é na oração, mas é lavando a louça falando com ele aqui. É na hora que alguém te xingar, você escolher não xingar de volta. É na hora que você tiver a oportunidade de ser desonesto, você não ser. Isso tudo é uma forma de adorar a Deus. ok, E quando eu entendo que eu tô aqui na Terra para isso, que eu me conheço nele, e que nesse conhecimento dele, de mim nele, ele vai me falar o que eu vim para fazer aqui, tudo muda. Isso acontece no jardim, que é essa metáfora para o relacionamento com ele. ok. Então eu, Sofia, com 3 anos comecei a buscar Deus. Tenho conhecido cada dia mais dele, mediante a palavra, mediante revelações que eu. Quando eu falo revelação, é sonho que às vezes eu tenho com. É sonhos nesse sentido. São detalhes do dia a dia que eu sei que só pode ter sido Deus. Pode parecer até bobo, mas sempre que eu tô orando, passa um pássaro pela minha janela. Não falo isso de forma muito mística, assim, de uma forma meio obscura. Não. Quando eu Hum, tô orando, passa um pássaro pela minha janela. Às vezes eu tô na rua, eu vejo uma flor e eu fico, nossa, Deus deu essa flor, Deus fez essa flor florescer. Então é presenciar Deus no dia a dia e me conhecer nele. E hoje eu entendo que eu tô na Terra para transbordar esse amor que eu recebi dele no que ele me chamou para fazer profissionalmente. Eu faço ok, faculdade de administração. Então, quando eu for abrir uma empresa, quando eu for trabalhar, eu faço estágio na clínica da minha mãe, que é dermatologista. Eu, o meu foco é dar o meu melhor trabalho possível, porque a minha excelência, que não quer dizer que eu vou ser perfeita, mas que a minha excelência naquilo, o meu esforço naquilo que eu tô fazendo, eu espero que seja um exemplo para que as pessoas pensem o que a Sofia tem que é diferente. Por que que ela é assim e por que que os outros não são? Não é para trazer a glória para mim, mas é para falar que tem um Deus que me curou ok. e que esse amor que ele me deu é transbordado. Muito Amém? lindo, muito Amém. lindo, Algum- muito lindo. alguma, alguma pergunta? Alguma? Não, depois eu pergunto, Sofia. Vamos continuar. Amém. Então, resumindo tudo isso, conhecer a Deus,
Porque aí a luz dele vai resplandecer nas nossas trevas, e as nossas trevas é até o que a gente não sabe. Quantas coisas eu descobri que eu fazia de errado na minha vida, que eu me sabotava também, porque é como se estivesse obscuro mesmo. Eu não entendia. Deixa eu pensar em uma. Nossa, eu descobri recentemente que eu tava negando a cura. Aí eu falei, mas como é que é isso, né? Eu falei numa live que eu fiz recentemente. Agora eu tava com uma tala aqui na mão, agora eu tô sem ela, mas minha mão tá bem melhor. A minha mão, ela foi diagnosticada com uma doença que já tá passando em nome de Jesus, mas que era uma doença meio que rara e que tinha que deixar ela em repouso. E quando eu tava quase não sentindo dor, eu falava, não, agora eu vou tocar piano, eu toco piano, eu amo tocar piano. Eu vou tocar piano. Aí eu ouvi uma vez, não audível como eu ouço o Tadashi falar comigo, mas é como se fosse um pensamento muito claro, que não tem como ter sido meu, porque foi muito diferente e não tinha. Por exemplo, é diferente eu estar pensando no Tadashi e estar com você aqui na minha frente. Não tinha contexto para eu estar pensando no que veio na minha cabeça. E é assim que o Espírito Santo fala conosco muitas vezes. Eu tava indo tocar piano e me veio assim: por que que toda vez que você tá quase sendo curada, você vai para trás de novo? E aí eu percebi que isso era um padrão na minha vida, não só na cura física, mas na vida emocional. Quando eu tava prestes a ser curada de alguma coisa na minha alma, alguma coisa na minha vida, é como se eu me sabotasse para cair numa situação que me machucava de novo. Isso é, enfim, era um ciclo. E aí foi quando eu entendi que eu falei, meu Deus. E eu entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, só o Senhor pode curar totalmente isso. Então me ajuda. Eu comecei a orar por isso e pedi para ficar atenta, tá? Pra como é que eu vou tô sabendo se eu tô caindo ou não. Indo pro próximo ponto, para essa jornada de 7 lives que a gente vai ter, eu separei 7 pontos que a gente vai precisar ter e desenvolver. E orar para que Deus desenvolvesse em todos nós, para que a gente passe por essa jornada como, assim, com a plenitude daquilo que Deus quer que a gente receba, que a gente aprenda. A primeira é amor por Deus. É amar a Deus. Porque a gente vai falar de um Deus aqui, e se a gente odeia esse Deus, talvez. Imagina, você na escola, na faculdade, eu lembro do tempo de escola e de faculdade. Se um professor chato fosse falar uma matéria pra você, quais as chances de você não prestar atenção? Sim. É nesse sentido. Deus, ele te ama. Eu não sei o que você ouviu sobre ele, mas eu oro para que essas mentiras que você tem ouvido sobre ele sejam arrancadas agora. Deus te ama. E o intuito desses 7 dias também é que você conheça ele, como ele quer ser conhecido. Porque também é muito fácil as pessoas espalharem calúnias sobre outra pessoa e você conhecer essa pessoa que está sendo caluniada de tabela. Você não sabe quem ela é, mas você já tem um ranço da pessoa. Isso é uma injustiça. E Deus, ele quer trazer o conhecimento de quem ele é. Então, amor por Deus. E por consequência, quando você ama Deus, você se ama também. Porque não tem como eu amar Michelangelo e odiar as obras dele. Não tem como eu amar Leonardo da Vinci e odiar a Mona Lisa. Posso também não gostar muito da Mona Lisa, mas não tem como, é uma obra dele. Segundo, fé. Porque sem fé, nada vai dar certo. Então, se entrar aqui incrédula, não. O que eu tenho é impossível. O que eu tenho, meus problemas são impossíveis de serem resolvidos. Se você pensa assim, então vai continuar assim. Claro que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Mas ele precisa de um mínimo de fé. Um mínimo de fé ele precisa. Terceiro ponto, humildade. A gente precisa o tempo todo estar disposto a quebrar o nosso orgulho. E o nosso orgulho é, às vezes, achar aquela soberba, ah, não, já sei disso, não preciso saber, não preciso ouvir. Ah, isso daí, nada não, não é assim não, do jeito que tá falando. Sabe, essa arrogância, essa soberba, se sentir inferior também é orgulho, se sentir superior é orgulho, buscar atalhos, tudo isso é orgulho. Zona de conforto, não querer, até, por exemplo, de pensar. Não, é vaidade também. Vaidade no sentido de pensar muito no que os outros estão pensando, medo de julgamento, isso tudo são manifestações de orgulho. Porque o orgulho, ele não é só aquela arrogância característica também, mas são formas de proteção que você desenvolveu em si quando você foi ferido. Mas essas proteções, elas mais te isolam e te machucam e te privam de viver o que você nasceu para viver do que te ajudam em alguma coisa. Então agora, eu nem sei também, eu sei que até o fim da vida eu sei que vai ter orgulho dentro de mim, mas eu oro muito pra Deus quebrar meu orgulho. Então, você ora agora. Senhor, quebra o meu orgulho e eu te entrego meu orgulho. 4. Amor por você também. Eu falei isso no primeiro, mas esse é ponto separado também. Porque quando você ama a Deus, você tem fé nele, você está disposto a quebrar o seu orgulho, isso também reflete um amor em você. Porque se o orgulho te machuca e você está disposto a sair do que te machuca,
O que é isso senão também um tipo de amor próprio que vem de Deus? Sim. O Senhor fala amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me odeio, como é que eu vou amar o próximo? E se eu não amar Deus, como é que eu vou me amar? Então, primeiro, amor por Deus, fé, humildade, amor por você. O quinto é a coragem, porque muitas coisas que a gente for falar aqui vão dar uma doída, e uma doída boa, mas ter coragem de continuar. Isso também é um ato de humildade. Sexto, arrependimento. O que é o arrependimento? Na Bíblia, do grego original, arrependimento vem de uma palavra cujo radical da palavra é mudança de rota. Então, o arrependimento não é só a gente fazer algo para compensar o pecado, porque isso é um sistema de troca que Deus não funciona muito assim. Assim, claro que a gente tem que fazer as coisas, mas não é fiz isso e vai fazer aquilo. Não é pôr Deus na parede como se ele devesse algo. Mas é você falar, meu Deus, eu estava errando nisso, eu não quero mais errar nisso, então eu vou mudar a minha rota. Perdão, Deus, porque eu feri o teu coração nessa parte, me ajuda a seguir certo. Então esse é o arrependimento. Mudar a rota, trazer mudança genuína. E que o Senhor gere isso em nós. E o sétimo é o coração aberto. Todos esses em conjunto, com o coração disposto a aprender, disposto a ouvir, que já praticamente já é junto, tudo junto, né? Humildade, arrependimento. Isso vai trazer, mediante o Espírito Santo, uma mudança genuína para a vida de todos vocês. E eu não falo isso da boca para fora, mas foi basicamente isso que esses 7 pontos que eu percebi sendo Legal. desenvolvidos em mim. Amém. Sofia, deixa eu fazer um comentário aqui. Você vai continuar Tá. nesse versículo aqui ainda, né? Vou. É porque só para poder uma coisa que eu falei hoje de manhã, Jesus seria Deus presente no plano terreno? Sim, Jesus depende também. Ele é a expressão de Deus Ok, e ele foi carnalmente Deus. Tipo, quando ele veio aqui na Terra, em Filipenses fala que ele era Deus e ele era homem. Então ele tinha o físico de um ser humano, as fraquezas de um ser humano, mas na essência dele ele era Deus. ok, Por quê? Deus, imagina que é um cubo de gelo, Jesus é um cubo de gelo, Deus é água, o Espírito Santo é vapor. Tudo é a mesma matéria, mas em manifestações diferentes. Então Jesus, ele é Deus, ele é Deus. E Deus é Jesus, mas enfim, é um pouco profundo de falar disso agora. Pode fazer pergunta e depois a gente vai aprofundando. não, não, é isso, porque eu tinha não, eu tenho essa percepção, né? Mas hoje gerou uma certa confusão na live, hoje de manhã na meditação, porque eu fui falar isso, mas ok. Então, assim, ok. Então, tem uma fala que é interessante, que e eu falei isso hoje de manhã, que é Jesus é um ser espiritual passando por uma experiência humana, né? Jesus é um ser espiritual passando por uma experiência humana. Ele só não teve o pecado, não foi um pecador como nós somos, né? Mas é um ser espiritual passando por uma experiência humana, ou seja, ele sofreu, passou todas as dores, as traições e, né, etc. Mas assim, e aí eu falei exatamente isso. Para mim, eu o tenho como uma representação de Deus aqui no plano terreno. Ele é. E todos nós somos seres espirituais, sabia? Não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas em primeira Tessalonicenses 5:23, fala que o Deus da paz o santifica em corpo, alma e espírito. Todos nós somos um espírito que habitamos num corpo terreno e temos uma alma. A diferença é que o nosso espírito, ele foi dado por Deus. E Jesus, ele era um pedaço do próprio Deus. Ok. Então, por isso que ele aqui na Terra não pecou, porque ele tinha a essência da perfeição dentro dele, o que a gente nunca vai ter, mas a gente vai buscar esse Salvador que é perfeito e que pode nos ajudar a não errar mais Ok. em algumas coisas, né? Porque a gente continua falha até o fim. Lindo, Amém. lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Continuando. Aqui, em João 1,6, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E até o versículo 8, até o versículo 9, João ele discorre sobre como ele veio para testemunhar da luz que ele viu, mas que ele não era luz. Isso é uma primeira reflexão de quebrar orgulho. Quantas vezes a gente não coloca a glória na gente? A gente não coloca o crédito na gente, porque eu sou demais, porque eu fiz aquilo.
E amém, você pode ter dons e talentos incríveis. Mas aqui João deixa muito claro: o que eu for falar a partir de aqui, ninguém atribua o crédito a mim, mas a Jesus, e eu só fui um testemunho, eu só tô contando o que eu vi. Então que a gente tenha essa postura humilde todos os dias da nossa vida, essa postura humilde e contemplativa de entender que Deus, de Deus vem todas as coisas, para Ele são todas as coisas, e através dele nós fazemos todas as coisas, claro que alinhadas com a palavra e tudo, Amém. que a gente possa ver Jesus, a vida assim, como nós somos apenas testemunhas de Deus. A minha vida, meu propósito é testemunhar do amor que eu recebi dele, é o máximo que eu conseguir transbordar esse amor em tudo que eu fizer. A pessoa pode nunca me conhecer, mas se ela tocar em alguma coisa que eu fiz, se ela ver alguma obra das minhas mãos, alguma postagem minha, não sei, que ela sinta esse amor. E aqui João tá falando sobre isso. E a partir do versículo 10, dá uma dor no coração. Porque a gente vê assim, o verbo, que é Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Ele era a palavra, ele estava lá no início com Deus. Tem até em alguns provérbios uma comparação dele com a sabedoria de Deus. Como ele parte da sabedoria de Deus que criou esse mundo. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui, Jesus ele veio, falando historicamente, teologicamente. Jesus ele veio primeiramente para o povo judeu, porque ele era o Messias aguardado, prometido em Isaías 9, Isaías 53, Ezequiel. Tem um monte de promessas, Joel 2, Joel 1, Joel 3, tem um monte de promessas sobre a vinda de Jesus nos textos judaicos. E Jesus veio primeiro para o povo judeu. Só que muitos judeus não reconheceram ele. Por quê? Isso definitivamente assim, porque eles estavam presos na religiosidade. E o que é isso? Ok. A religiosidade é você ficar numa caixa, achando que Deus só vai se manifestar dentro do que você acha que é possível. Então, a Bíblia é diferente. A Bíblia é o nosso parâmetro. O que foge da Bíblia, aí sim você fica com o pé atrás se é Deus mesmo. Mas, naquela época, os fariseus eles tinham todo o conhecimento da palavra de Deus, mas eles não tinham amor, eles não tinham entendimento, eles não tinham esse coração ensinável. Então chega um homem falando que era filho de Deus, fazendo curas, sinais e maravilhas. Os fariseus que é isso? O que é isso? Que esse homem não pode ser de Deus, que não sei o quê. Então muitas vezes nós temos testemunhado milagres de Deus e a gente não atribui a Deus. Quantas vezes a gente vive milagres, por exemplo, milagres que eu falo, não pensa só em coisa grandiosa, não. Você acordou de manhã. Ah, eu acordei. Não, eu tô me cuidando mesmo. Amém, você tá se cuidando, mas Deus te deu mais um dia. Então é você presenciar o milagre de Deus todos os dias. E Jesus ele veio para os judeus, muitos não o reconheceram, e muitos aqui, os quais, peraí, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando os judeus não reconheceram Jesus, não são todos, claro, mas uma grande parte, Jesus começou a pregar para os gentios. Gentios é um termo bíblico para todo povo que não era judeu. Era só, tipo, tem brasileiro, tem venezuelano, tem argentino, tem norte-americano, isso são povos. E os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E esses que não faziam parte da promessa inicial que Deus tinha feito para o povo judeu milhares de anos atrás, eles receberam Jesus. E Jesus, inclusive, Deus fala, inclusive, em Jeremias: eu vim para os que não esperavam que eu viesse, e eu respondi àqueles que não clamavam por mim. Os gentios nem sabiam de nada, viram Jesus e falaram: meu Deus, esse cara tem que ser Deus, e começaram a seguir ele. E isso Deus fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, também não ia poder terminar essa live sem perguntar, né? Todo mundo aqui é criatura de Deus, mas só quem recebe Jesus é filho. E como é que você recebe? É declarar em voz alta: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu falei disso na última live também, mas não dá pra encerrar essa live sem Sim, falar disso. sim. Então você que nunca fez essa oração e que quer conhecer essa luz de Deus que resplandece nas trevas, quer entrar nesse jardim que cura as feridas, que traz clareza, não só pelos ganhos eu tô te convidando a entrar, mas por quem Jesus é. Esse Deus que veio em carne para receber a punição de pecados, a punição de castigos que eram para ser nossos. Não porque. E olha isso. Ah, Sofia, por que o mundo é assim? Por que tem pecado? Por que Jesus veio receber uma punição se Deus criou o mundo?
Uma pergunta muito válida. Eu creio que a gente só vai Hum. entender 100% ela lá no céu. Mas, o que eu posso responder de acordo com a Bíblia? Deus criou o mundo. Ele fez leis. Assim como no Brasil a gente tem uma legislação, no mundo espiritual tem leis. Por que que elas são assim? Eu não tenho ideia, mas elas existem e a Bíblia fala de todas elas. A gente não pode alegar que a gente, não, eu não sabia que era assim, não sabia que era uma transgressão à lei. A lei tá aqui. Tipo, a Bíblia tá aqui, a gente tem que entender ela. E quando a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. E o pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque Deus é mau e quis definir coisas boas como pecado? Não. Porque Deus conhece você inteiramente, muito melhor do que você se conhece. E ele sabe que cada pecado que a gente chama de pecado machuca você. Tem, assim, para pra pensar comigo, qual que é pecado? Mentir. Ou eu machuquei alguém com essa mentira, ou eu tô me machucando. Ah, julguei alguém, tô ferindo, a pessoa nem tá sabendo, mas eu tô ferindo ela. Então, pecados extremos, assim, mais extremos, digamos assim, matar uma pessoa, você acabou de ferir uma pessoa. Você não cuidar de si mesmo, isso é um pecado, sabia? Entra em desonra ao templo e Deus fala que você é templo dele, templo do Espírito Santo. Você está se ferindo. Todo pecado, chamado de pecado, fere ou você, ou ao outro, ou ao Deus, a Deus. E tem um movimento no mundo atual de falar que pecado é bom, que tipo, Deus é mau e etc. E não, quando você para pra pensar de verdade, sem seguir o que as pessoas estão falando, sem pensar sobre, você fica, não, tem alguma coisa errada aqui. Então Deus, ele falou, olha, o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque se isso te machuca e você tá plantando coisas que te machucam, você vai colher, eventualmente, uma morte. Ok, Então, tudo isso foi gerando pontos cumulativos, digamos assim, sobre nós. E Jesus, por amor a nós, Deus, por amor a nós, veio em forma humana, como a pessoa de Jesus, e levou toda essa punição, todos esses pontos cumulativos de pecado sobre ele. Porque ele era perfeito e ele recebeu os pecados da humanidade inteira. Tanto que quando Jesus grita na cruz, em Mateus 27, ele fala em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso em aramaico é Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas falam: por que que Deus saiu, desamparou Jesus ali? Porque naquela hora, todo o pecado da humanidade estava recaindo sobre Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele não consegue coabitar com o pecado. Então é como se tivesse saído momentaneamente, só para que o perdão que a gente precisa, essa lavagem, essa cura, esse renovo, a gente consiga acessar em Jesus. ok. Oi, Amém? Yuri. Amém. Alguma pergunta, alguma coisa? Não, vai ser difícil de dormir hoje. A gente ora para você dormir bem. É, não, lindo. Amém. Muito bom. E eu posso encerrar com outro versículo também, que eu separei aqui. Pode, pode. Para aqueles que ainda não estão entendendo muito bem quem Deus é, eu quero ler um versículo para vocês. Em 1 Coríntios, que é uma carta de Paulo, capítulo 13, versículos 4 a 7. Tá escrito aqui: o amor é paciente e bondoso. Vamos começar a falar o que é o amor na visão de Deus. E em 1 João 4, 18 e 8, fala assim: Deus é amor. Então, quando eu falar o amor é paciente, toda vez que eu falar amor, pense em Deus. Então, Deus é paciente e bondoso. Senhor, que as pessoas aqui conheçam o teu coração. Deus é paciente e bondoso. O amor, Deus, não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. E não exige que as coisas sejam feitas ao seu próprio interesse. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé e sempre tem esperança e se mantém firme. Deus, ele. Eu não quero passar uma imagem de um Deus que deixa tudo, que deixa o filho fazer o que quiser. Mas assim como o pai quer educar o filho porque sabe que o filho vai se machucar se pôr o dedo na tomada, Deus quer nos educar. Sim, Não no sentido, talvez, que você tenha aprendido na sua vida, não sei que tipo de correção você recebeu dos seus pais. Mas muitas pessoas tiveram correções severas, correções injustas, abusos, brigas, assim, realmente agressões físicas. E tem quando fala correção de Deus, dá um negócio.
Mas o Deus que eu tô trazendo aqui pra vocês, talvez não é o que muitos de vocês pensem que é, mas é um Deus que é amoroso, que é bondoso, que não se alegra na injustiça, mas na verdade. Então você que quer conhecer mais desse Deus, eu convido, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu convido você a repetir essa oração comigo que eu vou fazer agora. Posso fazer, Tadashi, a oração? Pode, pode, pode. Onde você estiver, em voz alta. É muito importante que seja em voz alta. Tem uma outra explicação aqui por trás, mas só confie em mim, por hora é em voz alta. E pode ser sussurrando, gritando, como você quiser. Mas fala assim: Senhor Deus, Meu Deus, eu aceito Jesus eu aceito Jesus como meu único Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Que a sua luz Que a sua luz resplandeça nas minhas trevas resplandeça nas minhas trevas, e que estas não prevaleçam contra o Senhor. e elas não prevaleçam sobre o Senhor. Eu abro minha vida para ti Eu abro a minha vida para ti e para o teu amor. e para o teu amor. Me leva de volta ao jardim Me leva de volta ao jardim e que eu conheça e que eu conheça a plenitude a plenitude de quem o Senhor é de quem o Senhor é e de quem eu sou no Senhor. e de quem eu sou no Senhor. Me salva, Me salva, me alinha me alinha e me afasta de todo mal. e me afasta de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu concordo com cada oração aqui, em nome de Jesus. Amém. Mas se deu para É, esclarecer dúvidas, pode falar. Foi introdução, não, assim. eu vou, só assim para deixar registrado, porque tá todo mundo aí, eu vou deixar salva, a Sofia vai entrar como colaboradora, então eu vou marcar a página dela na legenda, eu vou deixar a página dela, e ela tem um livro que se chama De Volta ao Jardim, né? Que ela lançou agora, que foi todo inspirado, Deus é que foi inspirando ela para escrever o livro. Ela escreveu 4 ou 5 livros em 5 dias, não é isso, Sofia? Foi, na verdade, foi um livro em 5 dias, que vão ser Livro uma em série cinco de dias. 4 que estão sendo escritos. É. E o título do primeiro é De Volta ao Jardim. Então acho Aqui. que vale a pena, na página dela dá para comprar, né? É, E a renda é revertida. É é, 80% da renda eu vou doar e os 20% são para novos livros. Então é meio que tudo revertido para doações de caridade e nesse sentido. legal, muito lindo. Sofia, fizeram uma pergunta hoje à tarde, é, tipo, eu não vou falar o nome da pessoa, mas tipo, eu não acredito em Deus, mas eu peço para Sofia ficar fazendo uma oração para mim, entendeu ou não? Então fizeram uma Entendi. pergunta, exatamente essa, né? Fulano não acredita em Deus, mas toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele pede para uma pessoa lá, para fazer uma oração por ele, né? O que você poderia falar para essa pessoa? Bom, para essa pessoa, primeiramente, assim, a maioria das pessoas que eu conheço e que eu já vi, que eu estudei casos que não acreditam em Deus, mas pedem para alguém orar por eles, tem alguma dúvida aí sobre se Deus realmente existe ou não. Se fosse 100% ateu, eu creio que a pessoa não pediria. Eu Sim, creio que se você tivesse 100% de certeza que Deus não existe, você não buscaria ajuda em alguém que serve esse Deus. sim, Mas, no geral, o que eu falaria de forma prática? Como foi o seu pai aqui na Terra? Como foi a sua vida aqui na Terra a ponto de você acreditar que Deus não existe? Porque as pessoas que não acreditam em Deus são as pessoas mais machucadas que eu conheço. São as sim, pessoas que tiveram pais muito rígidos ou nem tiveram pais, são as pessoas que mais foram abandonadas, que mais ouviram palavras de ódio sobre suas vidas e que todas essas feridas, essas rejeições, essas amarguras acabaram deixando a pessoa no fundo com medo de Deus. E preferem acreditar que Deus não existe a acreditar que existe um Deus ruim como as pessoas que se mostraram na vida dele, na vida dela. Ou sim. até preferem se esconder de Deus, porque no fundo, talvez de forma muito inconsciente, tem até um receio de acreditar que existe um Deus tão bom. Eu fico chocada todos os dias da minha vida com quão bom Deus é. Eu fico, meu Deus, o que é isso? Então,
essa pessoa pode ter certeza que se ela me pedir oração, com certeza eu vou orar. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração, eu não consigo orar por todo mundo, mas os que eu vou vendo, eu vou orando. E eu creio que Deus responde, eu tenho certeza. Deus ouve todas as orações, agora ele responde das formas que ele sabe que a gente vai precisar da resposta, não só como a gente Sim, quer. como a gente quer. Ah, Então, se uma pessoa até me pedir para que eu ore para ela, eu vou orar. E eu vou orar com muita fé que Deus vai alcançá-la a ponto dela entender que Deus existe plenamente. sim. Respondi a pergunta? Eu acredito que sim. Amém. Para mim respondeu. Porque eu vejo muito uma. Eu acho que você falou uma coisa que é fantástica, né? Ele fala, essa pessoa que não acredita em Deus, mas pede para alguém para orar por ele, para tal coisa. Então, assim, é sinal que ele acredita em Deus, Tem né? alguma coisinha ali. Aham. É. Então, eu acho que essa resposta foi fantástica. Agora, outra coisa, Sofia. Por exemplo, você falou agora há pouco, quando estava falando de João, desse versículo de hoje, João 1, de 1 a 14, dessas pessoas que têm uma postura, por exemplo, de negociar com Deus, né? De negociar com Deus. E, na verdade, eu sinto assim que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque a gente, na verdade, não sabe orar, né? Porque, tipo, ficar negociando com Deus, por exemplo, me atende isso que eu vou fazer assado, né? Isso não existe, né? Não. Muitas vezes as orações não são, elas são ouvidas, mas muitas vezes elas não são atendidas porque a intenção do nosso coração é errado. Ok, Por quê? Eu tô, digamos que eu queira passar na faculdade. Glória a Deus, já passei. Glória a Deus mesmo, mas digamos que eu queira passar numa faculdade. E eu não sigo nada do que a Bíblia manda. E quando eu falo que eu sigo a Bíblia, muitas pessoas podem ter uma imagem estereotipada na cabeça. Talvez daquela pessoa com, assim, faz isso, sabe, muito regradinho. Eu sou uma pessoa falha, mas o que eu leio na Bíblia eu busco aplicar na minha vida e eu peço a Deus, porque eu sozinha não sei aplicar. Então, se Deus fala, não mintam, e eu saio mentindo pra todo mundo. Se Deus fala, não tenho inveja, e eu não faço nada pra tentar curar a minha inveja, eu não tô seguindo a Bíblia. ok, E Deus fala: se você me ama, siga os meus mandamentos. Não porque ele tá falando, eu só vou te amar se você fizer isso. Ele não tá fazendo essa troca, mas ele fala: ó, você tá falando que você me ama. Mas eu não vou falar que eu amo a minha mãe e continuar fazendo tudo que eu sei que machuca ela. Eu não vou continuar isso. E Jesus tá falando isso: ó, se você me ama mesmo, eu espero que você não me machuque nesse sentido, né? Então, se eu tô buscando o Senhor. Acabou, esqueci a sua pergunta. Esqueci a pergunta. A postura, né? de barganhar, de negociar, né? E a oração não dá certo. Isso. Então, se eu tô querendo passar numa faculdade e eu não sigo nada que a Bíblia tá falando, e eu falo, ah, Deus, se você me dá essa vaga na faculdade, eu vou doar é, 50 mil reais pra alguém. Não sei. Um exemplo aleatório. Vou dar 50 mil reais pra alguém. Deus, ele pode atender? Pode. Mas ele fica. Não é essa a essência. Ele não quer que você busque a ele pela bênção que ele pode te dar, mas por quem ele é. Porque Ok, não faz sentido eu querer ser sua amiga porque você tem bens e coisas incríveis que eu posso usufruir, mas por quem você é. Então eu posso usufruir desses bens com você. Então quando a gente se coloca nessa postura de negociação, é como se a gente estivesse igualando a Deus. Falando, Deus, eu que de igual para igual. Eu faço isso, você faz isso, fechou? Não, Deus não precisava fazer nada. Ele ainda mandou Jesus, ele ainda oferece a Bíblia pra gente conhecer ele ainda mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele nos faz acordar toda manhã, respirar, ter saúde, ter conexão com a internet para estar aqui agora. Ele dá tudo, e ele dá tudo de bom grado, e ele não espera nada em troca. Então a gente fica pedindo essas coisas em troca não é porque não espera que a gente não vai fazer, né? Porque é aí que você quer fazer mesmo. É aquela pessoa que te ama livremente, sem pedir, que aí você fala, aí que eu quero saber o que você quer, que eu quero fazer de em gratidão, não em obrigação. ok, ok. Então, essa barganha não é legal, não. E isso faz muitas pessoas até se afundarem, porque elas acabam caçando atalhos, sendo Legal. imediatistas e vai indo. É um buraco sem fundo. Sofia, você quer deixar uma mensagem, talvez através de um versículo, não sei, mas, por exemplo, duas coisas, né? Primeiro, o objetivo das nossas lives e das meditações que nós vamos fazer nesses 7 dias é
restaurando e fortalecendo as nossas raízes, né? E nesse tema de hoje, que é paternidade e caminho para Deus, você teria assim, algum recado para deixar para o pessoal, para a gente poder fechar? Claro. Primeira coisa, a gente não consegue construir um jardim, ou falando de um prédio, por exemplo, a gente não consegue construir um prédio se o alicerce não estiver bom. Então, e o alicerce é invisível. Só você sabe e só Deus sabe. Sim. Então, o propósito dessas lives é que os nossos alicerces, nossas raízes, elas sejam profundamente encontradas por Deus e também os nossos olhos sejam abertos para elas. Porque muitas coisas podem estar apodrecendo e a gente não está percebendo, e o prédio pode ruir e o jardim pode morrer. Então, o nosso intuito aqui é trazer vida e trazer a vida de Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Amém. Esse é o propósito, é aquele versículo de Isaías que eu li, que é como um jardim bem regado, de onde as fontes não param de correr. Que você não só seja restaurado através dessas lives, através do que Deus vai fazer nessas lives, porque a gente é só testemunha dele, mas que você possa transbordar como fontes que não param de jorrar na vida de outras pessoas. E onde quer que você passe, onde quer que você passe, mesmo muitas pessoas às vezes nem falam o nome de Jesus e elas já transbordam o amor dele, porque elas estão enraizadas nele. Então é esse processo de estar em Deus, de ser curado, porque quando você está enraizado nele, as suas feridas vão sendo curadas e o que te afligia vai saindo e, enfim. Então meu recado final é esse. E o meu versículo final é Hebreus 13:8, que me vem na mente agora, que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca vai mudar. Então o amor dele nunca vai mudar por você. Não importa o que você faça, ele continua te amando da mesma forma. Mas se Amém. ele te chama para um relacionamento, tem algumas renúncias que a gente tem que fazer. E a gente também vai falar disso ao longo dos 7 dias. Amém. Né? Bom, amanhã, só para fazer um spoiler para o pessoal que está aí, às 6 horas da manhã, a gente entra com um versículo que Deus inspirou a Sofia para poder trabalhar. Eu falo qual é esse versículo amanhã. Mas amanhã o tema é perdão e humildade. E aí, às 6 da manhã, eu faço a meditação com esse tema. E às 20 horas, eu e a Sofia voltamos novamente com outra live abordando esse tema que é perdão e humildade, né? E aí, algumas pessoas perguntaram aí, então, hoje, dia 13, 14 e 15, aí eu tenho que dar uma pausa porque eu tenho o Leader Training na sexta, sábado e domingo, e aí depois, dia 20, 21, 19, 20, 21 e 22. Aí nós fechamos os 7 dias, tá? E aí eu quero só deixar um convite para vocês, porque eu sinto assim que Deus, de alguma forma, tem me usado para começar a falar e, de repente, de alguma forma, da minha maneira, começar a falar de alguns versículos e trabalhar alguns versículos e, de repente, falar de Deus. No dia 24 de maio, em Alphaville, em São Paulo, eu vou dar um curso no dia 24 de maio, o dia inteiro, e que a gente vai trabalhar muito a espiritualidade, né? Não vai ser um curso específico da Bíblia, né, das palavras de Deus, mas assim, com certeza a gente vai trabalhar muito a espiritualidade, Deus vai estar presente lá também. Então, amanhã, às 20 horas, às 6 horas da manhã, eu volto com a meditação, com esse tema que a Sofia recebeu de Deus, e às 20 horas a gente volta para outra live, tá bom? Eu vou deixar salvo no Instagram e lá no Instagram eu deixo a página da Sofia, porque falar que agora o Instagram dela é muito grande, mas eu deixo salvo lá no Instagram. Você quer fazer uma oração? Posso, vou fazer pelas pessoas. Vamos lá. Acabou de chegar uma mensagem aqui no meu Instagram para eu escrever a oração que eu fiz contigo. Eu vou postar no meu story essa oração que eu fiz com o Tadashi de abrir as portas para Jesus, digamos assim. Eu vou postar assim que acabar a live. Tá bom. Mas eu vou orar. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada vida. Muito obrigada por esse momento. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E, Senhor, nós te entregamos cada vida aqui. Pai, o Senhor começou algo hoje em nossos corações e nos corações daqueles que estão ouvindo. E na sua palavra o Senhor fala que aquilo que o Senhor começa, o Senhor é fiel para terminar.
Então eu peço, Senhor, já acreditando na sua fidelidade, termine essa obra, sara as nossas feridas, abra os nossos olhos, que todo véu que esteja cobrindo nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa Amém. resplandecer de forma tão maravilhosa, de forma tão gloriosa, que não há escuridão alguma que fique. Mas, Pai, eu clamo, eu declaro, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo vida sobre cada pessoa aqui, pedindo, Senhor, o seu direcionamento e pedindo que o Senhor traga de volta aqueles que o Senhor tem planejado para que ouçam tudo que tem a ser falado para os próximos dias e que o Senhor providencie tudo como a sua primeira vontade precisa que aconteça. Deus, nós te Amém. amamos e nós te damos toda a glória. Amém. Amém. Obrigada, Sadati. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Eu vou postar no story, hein? Fiquem aqui. Tá bom. Até amanhã. Até. Obrigado, Sofia. Obrigada a você. Beijo.